Bom dia, pessoal. Meu nome é Rita, o meu grupo sou eu e a Jordana e nós vamos falar sobre a elipse. A elipse são pontos no plano que ela nos diz que a soma de dois pontos é igual a um ponto qualquer ou uma distância qualquer, tá bom? Eu trouxe um exercício para vocês que nós vamos responder no final. Aqui eu desenhei a nossa elipse no plano cartesiano, né? Com a reta x e y. E coloquei dois pontos, sendo chamados de F1 e F2. Esses pontos têm a mesma medida. Eu coloquei uma linha aqui nos dois para a gente fazer a nossa elipse, tá bom? Aí coloquei um ponto qualquer e chamei ele de P. Nós temos que a reta maior é igual a 2A e a reta menor é igual a 2B. Nós vamos demonstrar agora a equação reduzida da elipse, que diz que 1 é igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Vou começar a demonstrar utilizando a definição da elipse. A definição da elipse diz o quê? Que a soma do ponto de P até o F2 ou F1, a soma do ponto P até o F1 mais a soma do ponto P até o F2 é igual a 2A. Então, é o valor da nossa reta. Tudo bem? E esse ponto, ele poderia estar em qualquer lugar. Seria da mesma maneira, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente começar, eu distingui já valores para eles. Para o F1, eu vou chamar o x de menos f e o y de 0, e para o F2, o x de f e o y de 0. E para o ponto P, como ele está aqui só para demonstrar, nós vamos chamar ele de x e y, tá bom? Somente relembrando um dos pontos, coloquei até separadinho para a gente tá relembrando, que traçando uma das retas, nós temos um triângulo retângulo. O que lembra o triângulo retângulo para nós? Teorema de Pitágoras, né? Eu esqueço que eu estou gravando, desculpa. Então, nós temos a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, não é? Que é a, b e c. Neste caso, nesse exercício, nós vamos chamar esse cara aqui, o c, de f. Por quê? Para nos auxiliar lá no finalzinho, tá bom? Pra gente fazer a transformação, tá bom? Então, ao contrário disso, vai ficar a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c mais f ao quadrado. Vamos passar esse cara pra cá, f ao quadrado, e vamos deixar só esse carinha. Então, nós vamos deixar o b, tá bom? Porque lá no final do exercício, nós vamos usar esse cara aqui, que é a mesma coisa que dizer que a ao quadrado menos f ao quadrado é igual a b ao quadrado, tá bom? A demonstração, utilizando a seguinte expressão, pessoal. Raiz da diferença do nosso ponto até o F1. Então, vamos lá. X de P menos x de F1 mais y de P menos y de F1, os dois elevado ao quadrado. Os dois elevado ao quadrado. Mais a nossa diferença do ponto até o F2. Então, raiz de xt menos xf2 mais ao quadrado mais y de p menos y de f2, tudo elevado ao quadrado, igual a 2a. Para continuar, nós vamos somente substituir os valores, tá bom, pessoal? XP, nós sabemos que é x, certo? X de F1, como nós tínhamos visto, vai ser igual a f elevado ao quadrado, mais yp é igual a y, e y de F1 é igual a 0.
tudo elevado ao quadrado, mais xp é igual a x, xf2 é igual a menos f, então fica mais f elevado ao quadrado, mais yt é igual a y menos yf2 é igual a 0 elevado ao quadrado. Pessoal, esses valores foram dados no vídeo anterior, eu apaguei para caber mais, tá bom? É igual a 2a. Eu fiz um erro. Na verdade, o negativo é o F1. Então, menos com menos fica mais. E esse daqui, ele é positivo, então fica o negativo da fórmula, só invertir. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos, para encontrar o valor, né, nós vamos isolar um termo. Então, vou isolar esse aqui, tá bom? Vai ficar x mais f ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 2a menos, porque aqui está positivo, passa negativo, x menos f ao quadrado mais y menos 0 elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos continuar. Raiz de x mais f ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a y ao quadrado, igual a 2a menos raiz de x menos f elevado ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a y ao quadrado. A gente parou no último vídeo, tá? Eu vou ter que ir fazendo assim porque meu quadro é pequeno. Agora eu vou elevar os dois lados ao quadrado para a gente diminuir um pouco as raízes, tá bom? Vamos lá. Desse lado é tranquilo, né? Esse corta a raiz desse, então vai ficar x mais f ao quadrado mais y ao quadrado. Esse daqui nós vamos fazer quadrado perfeito, né? Então, quadrado do primeiro vai ficar igual a 4a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro, 4a, vezes o segundo, x menos f elevado ao quadrado, mais y ao quadrado, tudo na raiz, mais o quadrado do terceiro, né? Então, também só vamos cortar a raiz, que vai ficar x menos f elevado ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? E agora, para a gente continuar, pessoal, a gente pode, se a gente passar o y para cá, nós vamos cortar, né? Que vai ficar y ao quadrado menos y ao quadrado, então nós já podemos fazer em quadrado, né, pessoal? Então, x elevado ao quadrado, como nós temos dois fatores, então, novamente, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o segundo, vezes o quadrado do terceiro. Então, vai. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Vezes mais o quadrado do terceiro, do segundo, perdão. Igual a 4a ao quadrado, que eu não mexo, eu só coloco novamente aqui, reescrevo. E aqui, novamente, né, quadrado perfeito. Então, vai x ao quadrado menos 2xf mais f ao quadrado. Tudo bem? E aqui nós podemos cortar novamente, né? Se o x passar para cá, vai ficar negativo, então nós já podemos fazer direto. Se o f passar para o outro lado, ele também vai vir negativo, nós já podemos cortar ele, tá bom? Continuando, passando o menos xf para cá, vai ficar mais xf. Então, 2xf mais 2xf vai ficar 4xf. Nós já vamos isolar esse carinha aqui, né? Que nós não podemos mexer nele. Então, vai ficar menos 4a ao quadrado, que está positivo, passa negativo. É igual a menos 4a elevado a raiz de x menos f elevado ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós vamos dividir tudo por 4, tá bom? Então, vamos lá. Dividido por 4 vai ficar xf menos ao quadrado é igual a menos
a raiz de x menos f elevado ao quadrado mais y ao quadrado. E agora, pessoal, nós vamos colocar tudo ao quadrado novamente, para nós continuarmos. Tá bom? Pessoal, resolvendo os quadrados, né? Nós vamos fazer o quadrado do primeiro mais 2 vezes o segundo. Vou fazendo mais direto pra gente não perder tanto tempo, tá bom? Menos 2a ao quadrado f de x mais a ao quadrado é igual a ao quadrado, não precisa colocar mais parênteses, né? A ao quadrado, porque menos com menos é mais, né? Então não precisa colocar. A gente some com essa raiz e fica x menos f elevado ao quadrado mais y ao quadrado. 1, 2, vai. Continuando, agora nós vamos resolver esse quadrado. Então, o que nós não mexemos, nós somente repetimos, né, mano? Vamos manter. Aí aqui nós temos quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo mais o y ao quadrado, que estaria, a gente não mexeu nele, certo? Então vamos lá, pessoal. Olha, nós temos aqui nós vamos agora, pessoal, esqueci de colocar o parênteses, desculpa. Nós vamos agora multiplicar o A por todos o nosso quadrado perfeito que a gente acabou de fazer, tá bom? Então vamos lá, isso aqui a gente ainda não mexeu, permanece da mesma maneira. Mais a quarta é igual a ao quadrado vezes x ao quadrado, fica a ao quadrado x ao quadrado. A ao quadrado vezes menos 2x fica menos 2a ao quadrado xf. A ao quadrado vezes f vai ficar a ao quadrado f ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado y ao quadrado. Tudo bem? Então agora nós temos dois fatores iguais, né? Ele está negativo, se a gente mudar para cá fica positivo, então nós já podemos fazer direto, né? Então vamos lá, continuar. Nós podemos agora, pessoal, colocar o quê? Para a gente melhorar essa equação. Nós podemos colocar o que tiver com o A de um lado, né? E o que tiver com o X do outro. Então vamos permanecer a quarta. Esse carinha aqui eu vou passar ele para cá. Vai ficar menos a ao quadrado f ao quadrado. Por que que eu fiz isso? Para facilitar na hora da gente resolver, tá bom? O que a gente não mexeu permanece. Mais a ao quadrado y ao quadrado. Esse cara passa para lá negativo, né? Tudo bem? Agora nós vamos colocar em evidência o a ao quadrado e o x ao quadrado, tá bom? Então vai ficar a ao quadrado dividido, né? Vai ficar então aqui a ao quadrado menos f ao quadrado é igual, colocando o x em evidência aqui, vai ficar a ao quadrado menos f ao quadrado, x ao quadrado, né, que foi o que a gente colocou em evidência. O que nós não mexemos, nós só reescrevemos, né? Entenderam o que eu fiz? Colocamos o x ao quadrado em evidência e o que estava acompanhado com ele, né, nós colocamos por dentro. Então, vamos lá. Como nós vimos no início da aula, a ao quadrado menos f ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado. Então, nós só vamos substituir agora. A ao quadrado vai ficar mais b ao quadrado é igual... Mais não, perdão, multiplicando, né? Que aqui está multiplicando. Mais, igual b ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. Vamos dividir tudo isso por a ao quadrado, tá bom?
A vezes B ao quadrado. Desculpa, de novo. Vamos lá. A ao quadrado, B ao quadrado, mais A ao quadrado, vezes B ao quadrado. Então, pessoal, vou fazer aqui no cantinho. A ao quadrado dividir A vezes B ao quadrado dividido por A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a 1, né? Igual B dividido por B é igual a 1, então fica x ao quadrado sobre A ao quadrado, né? O que sobrou a gente coloca lá. Mais, ó, A ao quadrado divide com A ao quadrado, y ao quadrado dividido por B ao quadrado. Está demonstrada a nossa fórmula. Agora a gente vai fazer a resolução do exercício que eu tinha colocado no início, tá bom? Vamos resolver aquele primeiro exercício, tá bom? Vamos determinar os focos e as extremidades do eixo maior da elipse de equação 9x ao quadrado mais 36y ao quadrado é igual a 144. Como a gente viu, pessoal, na fórmula reduzida da elipse, o nosso x ao quadrado e y ao quadrado acaba sendo igual a 1. Para nós chegarmos a isso, nós vamos dividir todos os termos por 144. Por quê? Porque nós precisamos desse cara aqui sendo 1, tá bom? E agora nós temos o resultado dessa equação, vai ficar x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Tudo bem? Então, nós sabemos que o nosso maior é o x, tá? Na nossa elipse, o nosso maior lado vai ser o x e o menor vai ser o y, tá bom? Ela vai ficar mais ou menos assim. Então, vamos lá. Nós temos a ao quadrado é igual a 16 e b ao quadrado é igual a 4. Resolvendo isso, né, raiz de 16 é igual a 4, raiz de 4 é igual a 2. Então, nós vamos ter uma elipse do tamanho de 4 e 2. Agora, para nós vermos os focos, os pontos, aonde que nós vamos encontrar esses pontos, nós vamos resolver usando o teorema de Pitágoras, né? Que nós sabemos que, vou pegar de novo por aqui pra gente não misturar. Que nós sabemos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós já sabemos o valor de A e de B, então vamos só substituir. 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais C. Tudo bem? Isso. Resolvendo isso, pessoal, nós temos 4 ao quadrado é igual a 16, 2 ao quadrado é igual a 4, já vou passar para o outro lado, então ele vai ficar positivo, fica negativo do lado de cá, é igual a C. Então, nosso C ao quadrado vai ser igual a 12. Então, nossos focos vão ser raiz de 12 e 0 e menos raiz de 12. Então, pessoal, vamos ao exercício. Essa é foi uma questão de vestibular de medicina da Universidade de Fortaleza em 2016. Johannes Kepler determinou que as órbitas dos planetas do Sistema Solar não são circunferências perfeitas, mas sim elípticas, tendo o Sol em um dos focos, exceto por pequenas perturbações devido às influências de outros planetas no Sistema Solar. Assim posto, suponha que a órbita elíptica de um planeta tem o comprimento do eixo maior de 500 milhões de quilômetros e a distância entre os focos de 400 milhões de quilômetros. Qual a equação da órbita desse planeta em milhões de quilômetros? E aqui estão as alternativas, certo? Então, o que o exercício diz para nós?
que temos um planeta que gira ao redor do Sol de forma elíptica e que o Sol está em um dos focos dessa elipse e que a distância entre os dois focos é de 400 milhões de quilômetros e o comprimento do eixo maior, que seria esse eixo aqui, é de 500 milhões de quilômetros. Ou seja, nós sabemos que essa distância aqui é C, certo? Então, temos que 2C é igual a 400 milhões, certo? E sabemos que essa distância aqui é A, certo? Então, temos que 2A é igual a 500 milhões. Vocês entenderam? Aqui, como essa parte é igual a essa, então é 2A. Essa parte entre o foco e o centro é C, é igual entre o foco e esse centro aqui. Também é C. Então, por isso temos que 2C é igual a 400 e 2A é igual a 500. Então, o que o exercício pediu? Ele pediu a equação dessa elipse, que forma a órbita desse planeta, que nada mais é que a equação reduzida dessa elipse, que foi demonstrada pela nossa colega agora há pouco, que seria essa equação aqui, certo? Então, o que nós temos? Nós temos que 2A é igual a 500, certo? E aqui a gente precisa de A ao quadrado. Então, A é igual a 250, A ao quadrado é igual a 62.500, certo? E também precisamos de B ao quadrado. Só que não foi dado B pra gente, certo? Como a gente pode descobrir isso? Nós sabemos que B é metade do eixo menor da elipse. Então, esse aqui seria o nosso B. Nossa colega demonstrou pra gente também, pelo teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, dessa forma, a gente pode descobrir o B, porque temos o A e temos o C também. Então, aqui, C é igual a 200, certo? C ao quadrado é igual a 40.000, certo? Substituindo ali, temos que 62.500 é igual a B ao quadrado mais 40.000, certo? Passando o 40.000 para o outro lado, ele está positivo, vai passar negativo. Ficamos com 62.500 menos 40.000 igual a B ao quadrado. Então, B ao quadrado igual a 22.500. Então, nós temos nosso
a ao quadrado e nosso b ao quadrado. Podemos substituir isso na equação, que vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado, que é 62.500, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é 22.500. 22.500, isso tudo igual a 1. Essa é a nossa equação da elipse. Sendo essa a nossa equação da elipse, a resposta correta seria a alternativa D. X ao quadrado sobre 62.500 mais y ao quadrado sobre 22.500 igual a 1. Terminamos por aqui, galera. Muito obrigada!